Quando eu guardo no meu coração e eu aprendo que ele é inevitável, eu estou dizendo, olha, eu sei, eu reconheço que a minha vida, ela não é uma vida sem dor, indolor. Sempre vai ter lutas, né? A nossa vida, ela sempre vai ser um aprendizado constante. Enquanto nós não formos para a glória, enquanto nós não partirmos dessa vida para outra, nós vamos continuar aprendendo. E sim, mas por que é inevitável? E Paulo está dizendo aqui, versículo 7, ó, e para que não me ensoberbesse, como a grandeza das revelações, o homem de Deus que recebe revelações, e Deus ainda usa, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus ele ainda usa do mesmo jeito. Mas há um problema aqui e Paulo está nos ensinando. Sabe qual que é o problema hoje? É que Deus começa a te usar na revelação, na profecia, em línguas estranhas, seja qual for o dom, e nós começamos a deixar que o nosso coração venha penetrar soberba. E é isso que a gente não pode fazer. Obrigado, Deus abençoe. Nós não podemos deixar que o nosso coração se transforme em um poço contaminado. Um orgulho. E Paulo está dizendo, olha, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi imposto um espinho na carne. Às vezes o Senhor permite um espinho na sua carne. Há divergência entre teólogos sobre qual era realmente o espinho da carne do apóstolo Paulo, né? Mas ele deixa claro que, olha, esse espinho na carne, ele veio para mim não me ensoberbecer. Ou seja, esse espinho Deus colocou no meu coração porque ele sabia que se eu não tivesse, eu ia me vangloriar. E é isso que eu e você, cristão, não podemos deixar. Deixar que o nosso coração esteja num patamar tão alto que a gente se esqueça que é o Senhor que está no controle de tudo, né? Então você vai passar na sua vida, e uma coisa é impossível, é você passar nela sem sofrer. Isso não tem como passar. Existem os tipos de... Olha, existe o sofrimento físico, existe o sofrimento espiritual. Tem pessoas que estão vivendo hoje uma enfermidade. Tem pessoas que estão vivendo uma ansiedade, uma depressão. Há pessoas que vivem doenças físicas, outras espirituais. Há pessoas que estão vivendo os dois, físicas e espirituais, né? E nós vamos ver aqui dois aspectos do sofrimento, segundo o apóstolo. O primeiro sofrimento, que nós vemos no versículo 7 aqui, é o espinho na carne. E o que era esse espinho na carne? Nós vamos ver aqui que, segundo alguns autores, como por exemplo, para Calvino dizia que o espinho da carne de Paulo, a paz do Senhor Leno, Deus abençoe, Fagner Felisberto, só as autarquias, abençoe jovens. Para Calvino a gente vai ver que eram as tentações que era o espinho da carne dele. Lutero chega a dizer que as perseguições sofridas eram os espinhos da carne de Paulo. Outros teólogos, né, vão dizer que foram problemas físicos. Uns diziam que era cegueira, outros falavam que era epilepsia, enxaqueca, outros chegam a falar do problema visual e da malária, né? Então há divergências entre o real espinho da carne de Paulo. Mas em Atos capítulo 9 e 9, nós vamos ver. Atos 9, 9 diz assim, ó. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Dando-se a ideia de que o espinho na carne teria sido ainda a visão, né? O problema na sua visão. Mas eu não quero me aprofundar isso. Eu quero trazer à memória a ideia no nosso coração, é que nós vivemos muitas vezes espinhos na carne. Olá, Isabela, Deus abençoe. E nós vemos os espinhos na carne. E o Senhor lhe conhece a tua vida, conhece teu coração. Ele olha para o irmão Márcio aqui e diz, olha, o teu espinho na carne. Eu olho para você e vejo, olha, Márcio, você precisa disso aqui. Porque se isso não te acompanhar, você vai cair. Então, às vezes, o Senhor nos permite algumas coisas na nossa vida, porque Ele sabe que sem elas, nós não conseguiríamos viver em fidelidade com Ele.
Por isso a Bíblia diz, por tudo dai graças, né? E muitas vezes, que inclusive também a maioria dos teólogos concorda que seria um problema físico, né? Devido se inclinam para essa ideia, devido a alguns versículos como Atos 9, Gálatas 4 e 15, o 6 e 11, Romanos também 16 e 22, que é o que nós não vamos nos aprofundar. Mas o espinho na carne é um problema. A segunda coisa, uma oração não atendida. Porque imagina você está passando por uma luta, né? Você está com espinho na carne.